Exatamente, eu fico nesse lugar do. Porque se a gente for pensar mesmo, acho que aquele livro que você falou até do A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, né? A morte, ela tá aí para todo mundo, ninguém sabe quando ela vai acontecer, né? E quando você traz essas pessoas que, por exemplo, estão mais velhas, atravessaram um período de vida e estão nesse momento à espera da finitude. Eu acho que é interessante quando ela fala, olha, ela vai acontecer, fica tranquilo que em algum momento ela acontece, mas até acontecer, a gente pode experimentar uma série de coisas e viver uma série de coisas, né? Sim, é vida, né? Até ela Uhum, acontecer, é vida acontecendo. E aí, às vezes, sim. algumas pessoas ficam muito pensando nesse final. E aí, né, acabam caindo nessa questão da depressão e não vivem o agora, né? E aí, a gente pode considerar um pouco, né, Nath, falando sobre a questão de depressão e dos jovens, né, que eu trouxe aí dos jovens e dos idosos. Acho que os jovens a gente pode pensar um pouco sobre a questão do se cortar, né, que às vezes Uhum. acontece nessa depressão. E quantas vezes os pais nem sempre conseguem escutar esse filho adolescente aí, né? Porque são motivos, às vezes, muito ali simplórios para quem já está na vida adulta e não consegue, às vezes, escutar esse filho, e aí ele vai, às vezes, para uma depressão, vai por esse processo de se cortar, às vezes, porque Uhum. não está tendo uma escuta, né? Ou então ele está tentando ali falar e tudo aquilo que ele está falando não tem valor para o outro que está escutando, né? Então ele chega num ponto ali de que, poxa, eu não tenho o que fazer. E aí eu vou fazendo algumas tentativas para aliviar aquilo que eu sinto, porque para o adolescente é uma dor, né? Sei lá, terminei um namoro. Para o adolescente é o fim do mundo, terminou o namoro. Às vezes os pais vão falar assim, ah, nada a ver, ficou com a pessoa 2 meses só e tá aí quase morrendo por causa disso. Mas é uma dor, é um luto, é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser escutado. Então, que a gente consiga ter esse ouvido, né? Para conseguir escutar essas dores, mesmo que para mim elas sejam dores que não faz sentido nenhum, né? E, de novo, a gente tem que escutar a dor do outro, não pensando com a nossa, o que seria dor para mim ou não, né? Sim. E aí, bom, chegamos aí nessa questão da depressão, na questão, né, da possibilidade dos jovens que se cortam, e infelizmente, eu acho que a gente chega até numa situação onde a pessoa tenta retirar a própria vida, né? E como que a gente conseguiria falar de um assunto assim no dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa não chega a falar para o parente ou para quem está próximo, porque não tem nem abertura para falar sobre o assunto, né? Eu tentei, é mais ou menos assim, eu tentei falar daquilo que me doía, ela não me escutou. Como que eu vou falar disso agora, né? Então, assim, a gente precisa pensar um pouquinho como que é possível no nosso dia a dia falar sobre isso, mas de uma forma segura. E aí eu trouxe alguns tópicos aqui, eu vou falando e a gente vai falando sobre eles. Falar sempre sobre o valor da vida e a importância da prevenção. Então, acho que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E a gente está tentando falar o que é uma qualidade de vida, o que é uma saúde mental, a importância de se escutar, né? Acho que passa Uhum. por esse caminho. Ter cuidado e empatia com quem está vulnerável. Então, se a pessoa está triste, se a pessoa está dizendo algo que para ela está doendo, a gente precisa escutar, Uhum. né? E aí, ok, tá todo mundo na correria, tá todo mundo com muita coisa para fazer, mas é preciso, né? Porque Uhum. senão amanhã ou depois pode ser tarde, querer escutar alguém nessa situação. Evitar falar sobre métodos e compartilhar fotos ou vídeos. Isso aqui eu queria parar um pouquinho e falar um pouco mais sobre isso. Por quê? A gente agora com o WhatsApp é um negócio assim que
muito rápido, né? Eu falo que é aquela, parece que você coloca, joga álcool, coloca fogo e o negócio vai rápido demais, né? Então, eu compartilho para a Natasha vai compartilhar para um grupo, aquele grupo já vai compartilhar para outro. Antigamente a gente tinha um limite de compartilhamento de grupo, hoje já não tem mais, o grupo pode ser enorme. E aí a gente tem que pensar assim, né? Principalmente entre os adolescentes. Se eu, que estou super bem, super jóia, tranquila, recebo alguma brincadeira, algum vídeo, alguma coisa falando sobre a possibilidade de se tirar a própria vida. Eu tô ótima. Eu vi aquilo, para mim não foi nada. Mas aí eu pego e mando para Natasha. A Natasha está num momento muito difícil. Sei lá, passando dificuldade em casa, tendo briga com o namorado, com o marido, briga com a mãe, sei lá. Enfim, você está num momento muito ruim. Como que aquilo vai chegar para você? Sim. Né? Se eu passei um vídeo que, sei lá, está dizendo, olha, é possível atentado contra a própria vida dessa forma, será que quando chega para você, você vai ver da mesma forma que eu vi, porque eu estava bem e Uhum. você não está? De repente ele chega para você como, poxa, acho que isso pode ser a possibilidade. Uhum. Os Né? pesos são muito diferentes, né? Então é algo muito importante que as pessoas têm que tomar muito cuidado no compartilhar. Porque aquilo para mim que eu só aperto um enter e mando, eu não sei até onde vai chegar. Eu não sei como a pessoa que está recebendo vai estar. Então é Uhum. muito, muito, muito importante esse cuidado de não compartilhar, de não ficar dando créditos aí para coisas desse tipo, que pode ser muito perigoso. Você quer falar alguma coisa, Natasha? Estou aqui falando, nem estou deixando você falar.